Franz Omar Fanon foi um pensador martinicano. Fanon nasceu em 1925, mesmo ano do Malcolm X, mesmo ano do Patrice Lumumba, também outro pensador importante na África. E ele morreu em 1961. E todo o tempo de produção dele, de produção intelectual, durou mais ou menos 10 anos, né? De 1951 até 1961, que é quando ele morre. Nesse tempo, ele participou de importantes atividades políticas e teóricas da época dele, né? E aí, depois que ele se forma, ele vai trabalhar na Argélia, como chefe do Hospital Psiquiátrico da Argélia. E lá na Argélia ele encontra um processo de luta por independência, né? A Argélia era uma colônia da França nessa época e explode a Revolução pela independência da Argélia, e o Fanon ele toma partido da independência e começa a participar clandestinamente das lutas de libertação, até que tem um momento que fica impossível para ele conciliar a vida de médico, um profissional do Estado e militante. E é nesse processo, né, enquanto ele estava no auge da sua atuação política, que no final de 1960, ele fica doente e descobre que ele estava com leucemia. E aí ele teve o diagnóstico de que ele teria pouco tempo de vida. É aí então que ele para tudo que ele estava fazendo, todas as atividades, e resolve escrever um último livro, meio que numa corrida contra o tempo, um último livro que sintetizasse a sua herança intelectual. E o título, né, desse livro, em francês, Les Damnés de la Terre, e que foi traduzido para o português como Os Condenados da Terra. E esse foi o último livro que o Fanon escreveu, é o livro que a gente vai conversar agora. Agora, tem uma coisa interessante para falar do livro Os Condenados da Terra, que é a recepção do livro. E aí eu vou falar da recepção do livro antes de falar do próprio livro, porque durante muito tempo a recepção do livro acabou influenciando a leitura que as pessoas faziam a respeito dele. Fanon respeitava muito o Sartre e o convidou para escrever o prefácio do livro. E o Sartre escreveu o prefácio, né? Dizem os biógrafos que quando ele leu o prefácio ele não gostou muito, mas o fato é que ele concordou com o prefácio e o livro foi publicado com o prefácio, e logo depois do livro ser publicado, o Fanon morreu, algumas semanas depois. A gente está falando aqui da Guerra de Libertação Nacional da Argélia. Foi uma das guerras de libertação mais violentas do continente africano, porque o colonialismo francês reagiu de uma forma muito violenta aos movimentos anticoloniais. Então o Sartre escreve um prefácio exaltando a violência e dizendo: só a violência nos salva. E de certa forma, né, ele destaca esse aspecto no livro. Só que o livro é um livro que fala da violência revolucionária, mas fala de uma série de outros assuntos que o Sartre não comenta no prefácio. E o problema é que, graças ao prefácio, o livro ficou muito famoso, foi traduzido para dezenas de línguas, circulou no mundo inteiro, mas a maioria das pessoas só liam o prefácio do Sartre e não liam o livro. E o resultado disso é que muita gente ficou com a imagem que o Sartre desenhou do livro e não com aquilo que o próprio Fanon está trazendo no texto, né? Então, durante décadas, o livro ficou conhecido como um livro da violência. Chegou-se a nomear esse livro como um livro de bolso da Revolução, mas o Fanon ele era visto como um profeta ou como um apologista da violência. A gente tem dois problemas aqui na recepção. O primeiro é essa redução do pensamento do Frantz Fanon à violência. A gente vai ver daqui a pouco que esse é só um dos aspectos que está presente no livro, e ainda assim não é no sentido de uma defesa da violência, mas de uma crítica da violência. Esse é o primeiro problema. Mas o segundo problema é a redução da própria obra do Fanon aos Condenados da Terra, que porque o Fanon escreveu muito, vocês podem ver aqui, são livros do Frantz Fanon, e durante muito tempo só se falava nos Condenados da Terra como se fosse o único livro. Quando esse livro deixa de ser considerado atual, o Fanon também deixa de ser considerado atual e desaparece das referências teóricas ou políticas no mundo todo, né? O Fanon só vai ser retomado muito recentemente pelos pensadores pós-coloniais no final do século XX
já comecinho do século XXI, mas aí o livro que vai ser lido não é mais Os Condenados da Terra, será o primeiro livro dele, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí ele volta a ser lido, não mais como revolucionário, mas como um crítico da identidade, um autor que discute a relação entre desejo e política. Então a grande aposta que vem sendo feita mais recentemente é numa aposta que vá na contramão desse parcelamento e tente entender o autor como um todo. Eu só queria apresentar a estrutura do livro, né? Ele tem 5 capítulos. O primeiro é esse, da violência. O segundo, ele vai falar sobre as grandezas e as fraquezas da luta espontânea, da espontaneidade nos processos políticos. O terceiro capítulo, ele vai falar da consciência nacional e da identidade como um elemento importante nos processos políticos das lutas de libertação. E o quarto capítulo, ele vai falar sobre a importância da cultura nacional e da reivindicação de uma cultura nacional nos processos de luta de libertação. E o quinto capítulo é um capítulo com o título de Guerra Colonial e Distúrbios Mentais. É um capítulo onde ele reuniu uma série de estudos que ele já tinha sobre processos de adoecimento mental e de enlouquecimento no contexto da guerra, especialmente diante da tortura. E aí, assim, né, tem 3 grandes temas que perpassam o livro e eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente. Um primeiro aspecto que está presente no livro é a discussão da violência. E aí, de fato, né, ele foi acusado de fazer apologia da violência, mas a grande preocupação do Frantz Fanon nesse livro é fazer uma crítica da violência colonial. O colonialismo ele é uma forma de organização social incontornavelmente violenta, porque, de um lado, o colonialismo cumpre um papel importante na reprodução do capitalismo, mas também ele tem uma função que é, depois de desmantelar essas outras formas de produção, é criar naqueles territórios ocupados uma forma de exploração que seja útil para as metrópoles. Mas a grande questão que o Fanon está chamando a atenção é que é essa violência colonial, essa violência promovida pelo saque, pelo roubo, pela pilhagem, mas sobretudo pelo genocídio, que os europeus conseguem lançar mão sobre territórios fora da Europa, e são os territórios que vão viabilizar a acumulação de riqueza nas metrópoles europeias. Então o próprio Marx, e o Fanon retoma isso, ele vai dizer lá no Capital, por exemplo, que é o colonialismo que permite que a Europa acumule riqueza o suficiente para chegar tanto na industrialização, nas manufaturas inglesas, na Revolução Industrial, mas também na própria consolidação da democracia. O processo colonial ele é, de um lado, uma invasão, uma ocupação de território, mas ele é, ao mesmo tempo, um processo discursivo de negação de humanidade do colonizado. O Fanon vai dizer que o colonizado ele não entra na sociabilidade capitalista a partir de um pacto. Na verdade, ele é o produto que compõe o pacto. Ele só entra na sociedade moderna como coisa, como propriedade que está sendo negociada pelos europeus. Então você tem uma relação aqui que garante uma exploração na Europa baseada numa inclusão do explorado dentro da comunidade política, e por outro lado a gente tem um tipo de exploração muito particular nas colônias, onde o colonizado ele não é parte da comunidade política, ele não é visto como ser humano e, portanto, qualquer tipo de violência contra ele já está de antemão autorizada. Isso significa, né, eu venho chamando isso de interdição do reconhecimento, porque o reconhecimento do colonizado ele é bloqueado por um processo de racialização que o vê como algo e não alguém que está fora da linha da humanidade. O que o Fanon está dizendo, quando ele começa o livro com um capítulo falando sobre a violência, é que há uma violência que não é a violência da vítima. E aí talvez o Fanon seja um dos precursores daquela frase, né? Não confunda não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Porque ele está dizendo que o que a gente chama de violência em geral? A gente chama de violência quando um jovem é assassinado numa favela e a família queima um ônibus para protestar.
a gente vai dizer que aquele protesto é violento, mas a gente não diz que o assassinato daquele jovem era violento. A gente não diz que a própria desigualdade social já é um processo violento. A gente não chama de violência, inclusive um tipo de sociedade que coloca como única alternativa de política queimar um ônibus, porque todas as outras alternativas de políticas foram negadas. Há no livro uma crítica a essa violência e uma crítica, sobretudo, ao quanto que essa violência é naturalizada a tal ponto que ela sequer é vista como violência. Aliás, né, uma das contribuições do Fanon para o debate da violência é que para ele a violência não é só a interrupção de uma certa ordem social. A violência é a própria ordem social. E nesse sentido, se o colonialismo é uma ordem social baseada na violência integral, na violência total aos colonizados, e essa violência que garante a democracia na Europa, essa violência que permite a paz no Ocidente, então, de certa forma, a interrupção dessa violência, a interrupção dessa ordem violenta, ela é a única saída para o colonizado. É nesse sentido que o Fanon vai sugerir que ou a luta anticolonial ela consegue desmantelar essa ordem colonial, ou ela vai ser reprimida violentamente, e aí a gente tem a impossibilidade de sair desse ciclo. Aos olhos de quem se beneficia dela, não havia violência até o colonizado ou o oprimido levantar as mãos e dizer, opa, basta. E aí é nesse momento que ele diz basta que vai surgir uma série de dispositivos teóricos, estéticos, religiosos para dizer, nossa, que violento, ele está bloqueando o caminho. O que o Fanon está dizendo é que se não há esse processo de interdição do colonialismo e uma interdição que leve o colonialismo ao seu desmantelamento, não é possível sair desse ciclo de desumanização, porque ele permite a reprodução de privilégios e, de certa forma, ele viabiliza a reprodução do capitalismo. Então, ou o colonizado se organiza para fazer frente a esse processo, ou ele vai continuar preso dentro desse processo como coisa, como objeto, como animal, como peça e não como sujeito da sua própria história. Para sustentar esse sistema colonial, as elites europeias vão criar uma elite nacional, ele chama isso de burguesias nacionais, só que são burguesias que não são burguesias como as burguesias europeias foram lá no século XVIII ou no século XIX. São burguesias criadas em função dos interesses coloniais, porque a tendência, segundo o Frantz Fanon, é que no processo, mesmo quando elas apoiem as lutas por independência, elas acabam direcionando o processo para os seus próprios interesses, de forma a se manter nesse lugar de intermediária do poder econômico ocidental. Para o Frantz Fanon, falar disso é fundamental porque no processo de independência, se agora, antes você tinha uma invasão de um país africano com o exército europeu e com uma liderança branca que dominava ali. Agora, na independência, os africanos expulsaram os europeus, expulsaram o exército europeu e agora criaram um Estado com pessoas africanas. O Fanon vai dizer, ó, legal, fera, isso é da hora, mas não basta trocar uma cara branca por uma cara preta se você não reorganiza a sociedade e não limpa o lixo criado pela sociedade colonial. E o que é esse lixo? É essa herança de uma sociedade toda trabalhada no colonialismo, toda estruturada para atender os interesses da metrópole. Então ele fala que é um momento de muito apelo ao nacionalismo ou a rivalidades identitárias, rivalidades étnicas, rivalidades nacionais, de forma que os problemas passam a ser vistos como culpa ou da outra etnia que pretensamente não teria rompido efetivamente com a Europa, ou que o problema é só da Europa, e isso gera, mesmo no interior dos processos de independência, que ainda não estão concluídos, por vezes lutas fratricidas em torno de uma identidade essencial ou de uma pseudo-identidade verdadeira que permearia esses processos de luta, né? Então, o Fanon está dizendo que a grande culpada ou a grande responsável pelas disputas internas, pelas guerras civis
dentro do contexto africano é, de um lado, as ex-metrópoles, que continuam fomentando divergências internas para retomar o controle dos processos políticos, mas do outro lado a gente também tem interesses de classes no interior das lutas nacionais que muitas vezes, ao não serem observados e anulados, essas elites, né, acabam manipulando as demandas identitárias de forma a ocultar o seu próprio privilégio de classe e de certa forma isso resulta às vezes em um conjunto de disputas fratricidas no interior das lutas, e isso favorece mais uma vez o colonialismo. Um terceiro aspecto que está presente no livro, e talvez o mais importante e o mais atual, é a forma que o Fanon trabalha a temática da identidade e da diferença. Essa temática não é nova, ela já está presente no livro No Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o primeiro livro dele, e ele vem perseguindo esse debate ao longo de todos os textos que ele escreve, nesses 10 anos de produção, de vida que ele tem. E essa temática ela aparece como um grande desafio para as lutas políticas, não só na Argélia, que ele está objetivamente acompanhando, mas no contexto das lutas pan-africanas e terceiro-mundistas, tanto na África quanto na Ásia, né? Então, de um lado, a gente tem como parte dessa violência colonial um projeto de identidade, um projeto que só vê o branco como humano. A violência colonial, ela também se manifesta a partir de uma noção identitária que retira os africanos, asiáticos, da ideia de humano. E essa interdição do reconhecimento, essa ruptura na ética ocidental, na ética moderna, ela é vivida pelo colonizado com muito sofrimento, e isso gera, por outro lado, mais políticas de repressão e mais violência, né? E por outro lado, essa violência ela é vivida pelo colonizado com muito ressentimento, com muita dor. O Fanon chega a falar que a vida psíquica numa sociedade colonizada é uma vida vivida com os nervos à flor da pele, com afetividade em ereção. A gente tem os músculos tensos, os sonhos são sonhos de movimento. E por outro lado, a gente tem a polícia reprimindo, a gente tem a delimitação geográfica, você tem, de um lado, muita energia condensada sob o corpo, e por outro lado, um processo social de repressão e de enclausuramento do colonizado. Então é muita energia que em algum momento vai explodir. E para o Fanon, essa explosão ela é fundamental, porque ela permite desestabilizar a ordem colonial. Agora, é fato que para ele a explosão ela não consegue acabar com o colonialismo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, sem a explosão, não é possível superar a sociabilidade colonial. Então, para o Fanon é muito importante que os movimentos anticoloniais atuem ativamente no fomento dessa explosão, mas, sobretudo, que eles tenham legitimidade e que eles estejam em diálogo com o povo a tal ponto de influenciar essa explosão de forma a canalizá-la no sentido da superação da sociabilidade colonial, porque só a explosão por si só ela pode resultar em mais repressão e em mais violência. O Fanon vai dizer que esse processo de explosão, se ele não for acompanhado por algo que ele chama de novo humanismo, ele pode resultar no aborto do processo revolucionário e, em consequência, no aborto do que seria o nascimento de um novo ser humano. Para ele, o papel da luta anticolonial é, em primeiro lugar, romper com o identitarismo branco, romper com essa ideia de que o branco é o único referencial de humano, de forma que ele possa reconhecer em si próprio também uma humanidade. Mas reconhecer em si próprio a humanidade implica também em reconhecer em si próprio contradições, diferenças, polarizações, implica reconhecer a si próprio como um processo histórico. E isso coloca um desafio enorme para os povos colonizados em luta, porque se o branco disse que o branco é superior e o preto é inferior, se o branco disse que o branco é universal e o preto é específico, se o branco disse que o branco é razão e o preto é emoção, não basta só inverter os polos da equação política e agora dizer tudo que é preto é bom e tudo que é branco é ruim, sem colocar em xeque o que a gente está chamando de preto e o que a gente está chamando de branco. Porque foi o branco, nesse processo de animalização colonial, que disse
que determinados aspectos da humanidade é branco e outros aspectos são negros. Mesmo no momento mais radical, o máximo que eu consigo é abraçar aquilo que o branco não queria ver nele e deixar para ele, branco, aquilo que também é meu, mas que ele diz que é dele. Porque, na verdade, a humanidade só é em relação entre os diversos povos. A própria Europa só chegou a ser o que é a partir da relação com os povos não europeus. A gente não teria Renascimento, não teria Revolução Francesa, não teria Revolução Industrial sem o conhecimento acumulado e usurpado de chineses, de persas, de incas, de astecas, de malinenses, de mandingues. Então, aquilo que a Europa chama de europeu, aquilo que o branco chama de branco, na verdade é o conhecimento humano, que, portanto, também é do negro, também é do colonizado, mas o branco diz que é branco. Então, não basta só agora inverter e dizer eu só quero o que é negro e ficar só com aquilo que o branco diz que é negro. Para o Fanon, a grande tarefa é não abrir mão dessa afirmação da identidade negada, não abrir mão da afirmação da negritude, mas em algum momento poder se permitir existir e se reconhecer para além da própria negritude, à medida em que o negro é humano. Aliás, a humanidade surge na África, então se tem alguma dimensão de universalidade no humano, ela estaria na África e não na Europa. Aliás, é o branco, para o Fanon, que cria o negro quando ele diz: você não é humano como eu, você é negro. E dentro desse nome negro coloca um conjunto de diversidades étnicas, nacionais, culturais, societárias e diz: ó, negro é tudo igual, negro é animal, negro não é humano. Então, o problema para o Fanon não é a afirmação da identidade. Sem a afirmação da identidade negada, não há ruptura possível com o colonialismo. O problema é a forma sob a qual essa afirmação se dá. Porque se ela se dá a partir de uma noção essencializada e fechada de identidade, o colonizado não consegue superar as classificações e os lugares que o branco criou para ele. E mais do que isso, à medida em que as lutas são organizadas a partir de noções essencialistas de identidade, a tendência é o colonizado ou os colonizados lutarem entre si em torno do que seria o símbolo de identidade. Esse símbolo de identidade pode ser a língua, pode ser a etnia, pode ser a cor da pele. Então, uma noção fechada de identidade, ela é nociva à luta anticolonial porque ela pode levar os colonizados a uma disputa infinita entre si, que o Fanon chama de fratricídio, em torno de quais seriam os símbolos identitários, os símbolos que remeteriam a essa identidade essencial. Para o Fanon, não existe uma identidade essencial, a identidade é produzida a partir da experiência. Isso significa que o horizonte da luta, portanto, não é o passado, mas é o futuro. O horizonte da luta é o reencontro consigo, de forma que as pessoas livres do colonialismo possam definir, inclusive, quais são os pressupostos e os símbolos das suas identidades. Isso faz com que o futuro seja o horizonte e não um retorno ao passado. Mas esse processo só é possível mediante ao desmantelamento do colonialismo. Então, Os Condenados da Terra é um livro que vai trazer ao mesmo tempo uma descrição muito precisa de um processo que está em curso, que é a luta de libertação na Argélia. Os Condenados é, de certa forma, uma etnografia de um processo revolucionário, mas é uma etnografia que, ao mesmo tempo, ela nos dá um diagnóstico preciso da violência colonial e do lugar da violência colonial na sociedade capitalista, da importância da violência, da ditadura, do assassinato, do genocídio para sustentar a democracia e o estado de bem-estar social na Europa, mas é também uma aposta em uma profilaxia, é a aposta num remédio que para o Fanon é a revolução, e uma revolução que não seja só uma revolução identitária, mas uma revolução que reorganize a sociedade de forma a garantir, tanto do ponto de vista econômico, quanto social, quanto simbólico, quanto epistêmico, a possibilidade de todo mundo existir enquanto humano. E isso só é possível a partir de uma revolução. Às vezes as pessoas se perguntam, né, qual é a utilidade de falar de um revolucionário em 2021, num momento em que a revolução não está na ordem do dia, né? Então, uma primeira
questão para a gente pensar a atualidade do Fanon é a própria coragem de fazer perguntas diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Uma pergunta que a gente poderia fazer é: não seria essa ideia de que o capitalismo é eterno também uma expressão colonial que está presente inclusive na produção de conhecimento, que está presente inclusive em projetos emancipatórios, né? Porque a gente consegue imaginar o fim da humanidade, mas a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Será que o colonialismo também não atua aqui enquanto naturalização dessa relação social desigual? Acho que esse é um ponto para a gente pensar. Um outro ponto importante o processo pelo qual o Fanon tenta dar conta de contradições muito concretas que surgem nas lutas políticas no continente africano. E aí, lendo esses processos, a gente percebe que aquilo não é exclusividade do continente africano, mas são elementos que surgem em lutas políticas em geral. Ou, por exemplo, a própria dificuldade de equacionar a diferença e a identidade em um projeto emancipatório. Como articular, por exemplo, as demandas do movimento LGBTQIA+, com o movimento negro, com o movimento ambientalista, com o movimento de mulheres, numa proposta anticapitalista. Porque não adianta chamar esses movimentos de identitários em torno de uma proposta anticapitalista, mas e ao mesmo tempo apresentar uma proposta anticapitalista onde o combate a essas explorações e opressões não estejam vislumbrados. Para o Fanon, a solução não é abrir mão da unidade e não é abrir mão dos projetos universais. Pelo contrário, é em nome deles que a luta deve ser orientada. Mas se esses projetos universais eles não forem capazes de articular as demandas e elevar essas demandas ao máximo, ao invés de se apresentar como barreira para elas, se esse projeto não é capaz de articular essas demandas, ele não é universal, ele é, na verdade, identitário, mesmo que em nome de uma demanda econômica baseada numa crítica ao identitário, onde o identitário é sempre o outro, né? Essa articulação entre identidade e diferença, ao meu ver, é algo que faz do Frantz Fanon e dos Condenados da Terra em especial um livro bastante atual, aliás, um livro incontornável para que a gente consiga superar contradições ainda não superadas, né? Então isso faz do Fanon um autor bastante atual, mais atual do que a gente imagina. Bom, eu aproveito aqui para convidar vocês para assistirem os outros episódios da série Intelectualidades Afrodiaspóricas. Fiquem de olho aí que logo mais vão aparecer outros intelectuais importantes para a produção de conhecimento e para as lutas políticas contemporâneas.